O último plano de Putin para virar o jogo na Ucrânia? Convocando tropas da Coreia do Norte. Após perder seus combatentes experientes, ele está alistando soldados da Coreia do Norte, cuja experiência militar muitas vezes se resume a capinar campos. O plano é disfarçá-los como soldados russos e esperar que ninguém perceba. O ponto crucial é que alguns soldados norte-coreanos supostamente estão desertando para a Ucrânia antes mesmo de lutar pela Rússia. Essa aliança desesperada de Putin poderia ser seu último erro, armando seu próprio inimigo? E por que a Coreia do Norte está arriscando seus próprios recursos por Putin? A resposta está em uma análise mais detalhada de como Pyongyang se beneficia de uma Rússia enfraquecida. Segundo o Instituto Kiel para a Economia Mundial, os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte forneceram quase 240 bilhões de dólares em ajuda desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, até o final de agosto de 2024. Os 240 bilhões de dólares são divididos entre ajuda econômica direta e doações em armas, munições, equipamentos ou treinamento das tropas ucranianas. Na verdade, o valor gasto na Ucrânia pela Organização do Tratado do Atlântico Norte se aproxima muito do orçamento militar russo combinado dos últimos 3 anos. Os resultados dessas doações têm sido impressionantes. No primeiro semestre de 2024, a Rússia não obteve avanços significativos na Ucrânia, em quase todas as frentes. A invasão de verão de Kharkiv foi um fracasso total, resultando na perda de até 70 mil tropas russas em menos de 2 meses. Os supostamente modernos tanques T-14 Armata provaram não ser páreo para a guerra de drones e táticas de longo alcance que ambos os países desenvolveram e usaram extensivamente durante o conflito. Mas talvez o maior evento da guerra tenha acontecido no início de agosto, quando a Ucrânia decidiu partir para a ofensiva pela primeira vez. Com apenas algumas centenas de soldados, o exército ucraniano cruzou a fronteira para a região de Kursk, na Rússia, e começou a ocupar território. Apesar do Kremlin ter insistido em um tratamento rápido aos invasores, a realidade foi oposta. A Rússia estava totalmente despreparada para a Ucrânia ultrapassar suas fronteiras. Putin ameaçou uma resposta nuclear se a Ucrânia usasse armas da Organização do Tratado do Atlântico Norte em território russo, uma de suas linhas vermelhas de segurança. No entanto, a Ucrânia conseguiu entrar em Kursk sem disparar nenhuma das armas doadas. A falta de uma resposta rápida da Rússia deixou a mensagem clara. Putin estava blefando o tempo todo. Isso criou problemas significativos para a Rússia. Durante o esforço de guerra, a Rússia se concentrou principalmente em preparar e equipar o maior número possível de soldados contratados para o combate na linha de frente. Isso significava que os recrutas, os outros soldados disponíveis para a Rússia, foram deixados à deriva. Segundo entrevistas com prisioneiros de guerra capturados em Kursk, o exército russo forneceu apenas poucas semanas de treinamento básico antes de enviá-los para a região de fronteira. Mas por que a Rússia não queria usar seus recrutas? O sistema de serviço obrigatório do país trouxe cerca de 130 mil recrutas, anualmente em um esquema rotativo de 6 meses. A resposta está na lei russa. Após a catastrófica guerra entre a União Soviética e o Afeganistão nos anos 1980, o número de mortos no conflito de 10 anos disparou para milhões, incluindo muitos recrutas. A pressão interna levou a União Soviética a declarar que não enviaria mais recrutas ao exterior. A Federação Russa manteve a lei quando herdou a União. Isso significa que não importa quantos recrutas o exército russo tenha, seu papel é puramente defensivo. Por isso, não receberam o mesmo nível de treinamento e equipamento dos soldados alistados. Esse fato levou a Rússia a montar uma contraofensiva em Kursk cerca de um mês após a invasão ucraniana inicial, muito pouco e muito tarde. Ainda pior, com a Rússia precisando usar seus recrutas mal treinados e desviar alguns dos seus recursos da linha de frente, não conseguiu expulsar os ucranianos de Kursk. Em meados de outubro, relatórios das Forças Armadas Russas indicam que apenas metade do território ocupado foi recuperado. Esse progresso glacial significou que entre 120 mil e 200 mil russos permanecem deslocados à força da região de Kursk, potencialmente agravando problemas para o governo russo. A grave situação em Kursk fez Putin buscar respostas. Uma solução era tentar aproveitar outros países para ajudá-los mais diretamente, que é onde os norte-coreanos entram. A Coreia do Norte é um dos poucos países aliados de longa data, tanto da Rússia quanto da China, que mantém uma aliança entre si. Durante a Guerra da Rússia,
a Coreia do Norte tornou-se mais importante por várias razões. A Coreia do Norte foi erguida quase que totalmente com doações, ajuda militar e econômica da China e Rússia. A maioria do equipamento militar do país tem origem em armas soviéticas, usadas de forma original ou modificada. O país possui sistemas avançados de produção de munições de artilharia e mísseis balísticos, pois a guerra de longo alcance é a principal forma de se manter como ameaça relevante ao seu vizinho do sul. A Coreia do Norte realizou mais de 30 lançamentos de mísseis em 2023 e um recorde de 64 testes em 2022. Cerca de metade desses lançamentos falharam completamente. Supõe-se que os mísseis não têm poder de fogo significativo e capacidades defensivas, então não há motivo para preocupação ainda. Mas isso ainda fez do país um dos mais prolíficos testadores de mísseis balísticos. De fato, a capacidade norte-coreana de produzir armas e munições compatíveis com as plataformas russas é uma potencial preocupação. Apesar das deficiências tecnológicas do exército russo, que o impedem de ameaçar seriamente a organização do Tratado do Atlântico Norte, uma de suas principais vantagens é a tecnologia de artilharia. As plataformas de artilharia autopropulsadas mais modernas, como o 2S-19, superam seus equivalentes ocidentais em quase todos os aspectos. As armas russas geralmente possuem uma taxa de fogo sustentada superior, com os modelos mais recentes mirando cerca de 10 disparos por minuto. Para referência, as armas ocidentais normalmente fazem cerca de 4 a 6 disparos por minuto. Em segundo lugar, a Rússia vem acumulando sua artilharia por anos, sendo um dos poucos tipos de armas que não se tornou obsoleto tão rapidamente. Estimativas sugerem que a Rússia perdeu até 20 mil peças de artilharia durante a guerra, mas ainda possui um grande arsenal, o que explica por que números elevados podem estar favorecendo sua estratégia. Quando você tem artilharia suficiente alinhada, não precisa ser terrivelmente preciso ou ter munições de perfuração de blindagem de alta qualidade. Um constante bombardeio de artilharia sobre o campo de batalha tornará as tropas ucranianas incapazes de montar uma contraofensiva séria. Essa tática é uma das principais razões pelas quais a Rússia conseguiu manter o controle sobre o território ocupado em Donbass e avançar lentamente para o interior, mesmo em ritmo lento. O exército ucraniano pode ter armas mais avançadas e usar drones kamikaze de forma engenhosa para eliminar a artilharia. Mas, por enquanto, os números favorecem a Rússia. Apesar de ambos os lados receberem os mesmos drones da China, o país também empresta sua tecnologia antidrone para a Rússia. Enquanto isso, apenas 1 em cada 10 drones ucranianos consegue atingir seu alvo, deixando a artilharia russa livre para causar estragos no campo de batalha. Voltando à Coreia do Norte, que aumentou sua produção de munições de artilharia compatíveis com armas russas. Um relatório sul-coreano de fevereiro de 2024 sugeriu que a Coreia do Norte pode ter enviado à Rússia até 9 milhões de projéteis de artilharia de 152 milímetros nos 6 meses anteriores. E não há motivo para crer que esse comércio tenha parado ou que não existam remessas não contabilizadas anteriormente. A Coreia do Norte permitiu que a Rússia se mantivesse relevante na guerra ao aprimorar uma das suas poucas vantagens. Mas o que a Coreia do Norte ganha com o acordo? Apesar dos acordos entre Rússia, China e Coreia do Norte não serem divulgados, provavelmente a Rússia envia suprimentos vitais como alimentos à Coreia do Norte em troca. Para piorar, Coreia do Norte e Rússia assinaram um pacto de defesa mútua em junho, prometendo defender as fronteiras uma da outra. Na época, isso foi apenas um ponto menor nas notícias mundiais, já que nenhum país estava realmente sob ameaça territorial. Mas então aconteceu a mencionada invasão de Kursk. Putin está usando a situação para envolver ainda mais a Coreia do Norte no conflito. Um relatório sul-coreano de 15 de outubro sugeriu que 3 mil tropas norte-coreanas foram vistas sendo movidas para a Rússia, presumivelmente para serem implantadas em seu território. Um relatório posterior da inteligência ucraniana elevou o número de tropas para 10 mil. Relatórios sugeriram que o primeiro lote de tropas norte-coreanas teria até 12 mil soldados. E onde todas essas pessoas serão alocadas? Sim, você adivinhou, Kursk. Com Putin insistindo que a invasão ameaça o território russo, em vez de invocar suas linhas vermelhas que justificariam o uso de armas nucleares, empregar a Coreia do Norte parece uma solução intermediária.
A infusão de 50 mil ou mais soldados em Kursk permitiria ao exército russo obter alívio do combate na região. A Rússia pretende usar tropas norte-coreanas para defender suas regiões fronteiriças. O plano tem falhas graves, mas primeiro vamos discutir o estado atual das tropas que a Coreia do Norte está enviando para a Rússia. A Coreia do Norte conseguiu projetar ameaça militar à Coreia do Sul nas últimas décadas devido aos requisitos excessivos de serviço militar obrigatório do país. Na Coreia do Norte, homens devem servir no exército por até 8 anos e mulheres por 5 anos. Esses requisitos são uma melhoria em relação a anos atrás, quando os homens tinham que servir no exército do país por uma década inteira. O recrutamento obrigatório permite à Coreia do Norte manter um exército de cerca de 1.300.000 soldados, número semelhante ao efetivo das Forças Armadas dos Estados Unidos. Alguns relatórios indicam que a Coreia do Norte poderia recrutar cerca de 8 milhões de pessoas para o exército em pouco tempo, em caso de um grande conflito. Os 10 a 12 mil soldados que a Coreia do Norte enviou para a Rússia até agora são apenas uma fração do que poderia enviar, de acordo com os números. Isso indica que a Rússia pode ter um número crescente de soldados com o passar do tempo. Porém, como citado, há alguns problemas nisso. Embora a Coreia do Norte possua um grande exército, seu militarismo é baseado em práticas soviéticas ultrapassadas e seu equipamento está décadas atrás dos exércitos ocidentais modernos e até mesmo russos. Apesar da Coreia do Norte e da Coreia do Sul ainda estarem tecnicamente em guerra, os combates cessaram em 1953 com a assinatura do Armistício da Guerra da Coreia. Após isso, a Coreia do Norte se isolou cada vez mais do mundo, mantendo relações limitadas apenas com seus aliados mais próximos, como China e Rússia. Assim, o exército do país não possui experiência real de combate, e os únicos que a tiveram faleceram há muito. Isso significa que mesmo que a Coreia do Norte envie seus melhores soldados para a Rússia, o nível do exército norte-coreano é tão baixo que provavelmente não terão um desempenho muito superior aos recrutas russos. Desertores norte-coreanos na Coreia do Sul afirmaram que o soldado médio sofre com escassez de alimentos, desnutrição e possivelmente falta de treinamento militar moderno. Em segundo lugar, é improvável que os soldados que a Coreia do Norte enviou falem russo, que é principalmente usado no exército russo. Isso cria uma barreira de comunicação potencialmente intransponível entre eles e as forças russas nativas. Relatórios indicam que aproximadamente 500 oficiais e 3 generais norte-coreanos se juntaram às tropas. Além disso, a inteligência ucraniana, interceptando a comunicação russa, sugere que deve haver um intérprete e 3 oficiais para cada 30 soldados que a Coreia do Norte está enviando. Eles provavelmente serão os intermediários entre as forças terrestres dos dois países. Como você deve ter notado, o número de tropas em movimento e oficiais relatados não corresponde à inteligência. Além disso, não há menção de intérpretes civis ou militares nos relatórios da Coreia do Sul ou Ucrânia sobre movimentos de tropas. Isso significa que o exército russo ainda pode estar esperando mais tropas da Coreia do Norte, ou precise realocar alguns de seus próprios homens de outras unidades para atuar como oficiais superiores ou intérpretes para as novas forças. A falta de comunicação entre soldados russos e norte-coreanos no terreno significa que eles provavelmente não serão tão eficazes quanto deveriam. Finalmente, a Coreia do Norte normalmente não permite que seu povo deixe o país sem um incentivo para mantê-los presos à pátria. Para os diplomatas, isso geralmente significa que um familiar ficará na Coreia do Norte como refém extraoficial. Para os soldados viajando para a Rússia, as medidas preventivas devem ser ainda mais rigorosas. Um relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais sugere que os soldados provavelmente serão escolhidos por sua lealdade ao país ou por terem laços que tornariam a deserção devastadora. O relatório aponta que as tropas podem ser escoltadas por oficiais do Partido dos Trabalhadores da Coreia, o partido governante da Coreia do Norte. Os oficiais teriam autoridade para monitorar as tropas, registrando sua aparência, conduta, prontidão para a batalha e principalmente se pretendem levar pertences ou conhecimentos de volta para casa. O último item da lista tem sido especialmente crucial para a Coreia do Norte. Manter o conhecimento externo longe dos cidadãos é apenas uma das maneiras pelas quais o país manteve um estrangulamento sobre a população.
E novas interações entre norte-coreanos e russos podem ter exatamente o efeito oposto. Para contrariar isso, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais sugere enviar os soldados para campos de reindoutrinação, para reafirmar sua lealdade ao país antes de retornarem à Coreia do Norte. E quanto aos homens em si, qual a probabilidade de estarem realmente dispostos a ir para a Rússia lutar por outro exército? Há várias formas de responder a essas questões. Os soldados enviados para a Rússia provavelmente estão entre os mais leais e capazes, sendo apostas relativamente seguras para permanecer no exército e retornar para casa caso não morram no processo, o que é mais provável. Para essas tropas, ir para a Rússia é uma chance única de deixar a Coreia do Norte, ganhar prestígio, status social mais alto e melhores oportunidades de emprego em casa. Até mesmo famílias de pessoas mortas na guerra na Rússia podem receber benefícios significativos, respeito social e vantagens. Além disso, trabalhar no exterior permitirá a essas pessoas ganharem muito mais do que em seu país de origem. Com base em entrevistas com desertores anteriores, o soldado médio ganha menos de $1 por dia. Sim, isso mesmo, um único dólar. O acordo com a Rússia, onde o país pagará um salário regular de soldado russo à Coreia do Norte, estipula que apenas 10 a 15% disso será dado ao soldado. Mesmo assim, um ano no campo de batalha renderá a um soldado algo entre $1.500 e $2.500, o que é praticamente uma fortuna na Coreia do Norte. Isso pode aumentar o número de jovens se voluntariando para servir na Rússia, embora provavelmente sob constante vigilância das autoridades norte-coreanas. A chance de conhecer outro país e ganhar significativamente mais dinheiro do que em casa é praticamente um canto de sereia. Claro, também há a questão do perigo inerente que vem com o serviço ao lado do exército russo. Relatórios iniciais do exército ucraniano indicam que alguns norte-coreanos já estão em operações de combate em Kursk e possivelmente além da região. A combinação de terreno desconhecido, dificuldades com o idioma e treinamento inadequado está afetando os novos soldados norte-coreanos, pois os ucranianos afirmam estar decepcionados com o desempenho deles. De acordo com relatórios, a Rússia vestiu soldados norte-coreanos com uniformes russos para disfarçá-los entre os russos nativos. Os confrontos com esses soldados têm sido em pequena escala, com a inteligência militar sugerindo que isso é uma forma de testar as defesas ucranianas na região e o potencial de combate das novas tropas. Relatórios do exército ucraniano confirmam que vários soldados norte-coreanos já morreram lutando pela Rússia e mais provavelmente morrerão se a aliança entre os dois países continuar, embora as baixas precisas ainda precisem ser calculadas. Isso lembra o segundo tipo de soldado que pode ter vindo da Coreia, o desertor planejado. Segundo a Suspilna, uma empresa de transmissão ucraniana, pelo menos 18 norte-coreanos desertaram dos seus postos em Kursk. Isso pode ser um resultado direto dos soldados enfrentando a dura realidade de lutar em uma guerra moderna. É possível que seja um evento não relacionado, onde os soldados aproveitam o remanejamento para desertar do país. No passado, a maioria das deserções da Coreia do Norte ocorria pelas fronteiras com a China e a Rússia, pois cruzar a zona desmilitarizada entre as Coreias do Norte e do Sul é quase impossível. China e Rússia têm leis que exigem a devolução de qualquer desertor norte-coreano capturado. Mesmo assim, desertores arriscam cruzar a fronteira norte da Coreia do Norte. A partir daí, eles entram em países como a Mongólia, ao norte da China, ou Tailândia, Vietnã, Laos e Camboja ao sul. Porém, o destino final dos desertores norte-coreanos é bem mais perto de casa, a Coreia do Sul. É por isso que eles tentam entrar no território de alguns dos vizinhos chineses citados. Ao contrário da China, esses países são mais amigáveis com os desertores norte-coreanos. Em vez de deportá-los para a Coreia do Norte, são levados para a Coreia do Sul. É assim que a maioria dos ex-soldados que pediram para se juntar ao exército da Ucrânia realmente desertou da Coreia do Norte, e provavelmente a maneira mais comum de fazê-lo. Contudo, a guerra na Ucrânia trouxe uma oportunidade singular. Como afirmamos, as tropas que a Coreia enviou para a Rússia provavelmente são extremamente leais ao país. Além disso, oficiais norte-coreanos poderiam estar monitorando seus movimentos ou mantendo suas famílias reféns para impedir fugas, tornando incerto quantos soldados considerariam desertar de Kursk. Se eles fizerem isso, não há precedente para norte-coreanos cruzando a fronteira russa para países vizinhos.
Considerando que os vizinhos ocidentais da Rússia são membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Belarus ou Ucrânia, e que Kursk está perto da fronteira ucraniana, caberia à Ucrânia determinar o que fazer com qualquer desertor bem-sucedido. A Ucrânia também mantém uma porção significativa de território ocupado na região de Kursk. Apesar da Rússia ter recebido reforços de soldados treinados da Coreia do Norte para substituir os recrutas russos, não está claro se isso será suficiente para uma contraofensiva bem-sucedida na região da fronteira. Segundo o relatório da British Broadcasting Corporation, de 11 de novembro, o Ministério da Defesa ucraniano estima que a Rússia enviou cerca de 50 mil soldados para a região de Kursk, visando retomar o controle da área. Dessas tropas, pelo menos 10 mil poderiam ser os norte-coreanos citados antes. O número exato de soldados norte-coreanos ativos em Kursk é incerto. Como mencionado antes, a Ucrânia tem relatado que a Rússia está equipando os norte-coreanos com uniformes militares russos, tornando-os quase indistinguíveis dos soldados russos à distância. De qualquer forma, milhares de soldados norte-coreanos lutando contra as tropas ucranianas provavelmente favorecerá a Ucrânia. Isso ocorre porque o exército ucraniano já tem anos de experiência real de combate e desenvolve modos detalhados de guerra moderna, incluindo operações com drones, para as quais a Coreia do Norte provavelmente não está pronta. Os confrontos podem levar a esquadrões de soldados norte-coreanos sendo dizimados diariamente. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, a Rússia está perdendo mais de 1.200 soldados diariamente. Mesmo que apenas uma fração dessas perdas esteja em Kursk, as tropas norte-coreanas poderiam ser reduzidas a quase nada nos próximos meses. No pior cenário, poderiam desaparecer em semanas. E é aqui que os desertores norte-coreanos mais velhos que vão para a Ucrânia pretendem fazer a diferença. Ao se alinharem como voluntários ao exército ucraniano, eles poderiam se juntar às tropas em Kursk ou na linha de frente em Donbás. Apesar de a maioria dos 200 ex-militares provavelmente não estar mais apta para o serviço, eles poderiam usar sua experiência no exército norte-coreano de outras formas. Um porta-voz norte-coreano afirmou que a presença do grupo na Ucrânia seria uma arma psicológica contra compatriotas na Rússia. Eles seriam exemplos dos benefícios vistos pelos soldados norte-coreanos que desertam para o lado ucraniano. Os voluntários poderiam atuar como intérpretes e transmitir mensagens que visam especificamente os membros norte-coreanos do exército russo. Isso resultaria em uma dupla perda para a Rússia. Se os desertores norte-coreanos, que trabalham para a Ucrânia, persuadissem seus compatriotas em Kursk a deixar o exército russo, isso poderia atrapalhar os planos da Rússia de retomar a região com forças estrangeiras. Mas, acima de tudo, mostraria aos russos que os soldados norte-coreanos podem não ser tão confiáveis quanto parecem inicialmente. Isso poderia prejudicar a relação entre Rússia e Coreia do Norte, com consequências devastadoras para ambos os países. O acordo de defesa mútua entre os países depende da Coreia do Norte poder fornecer algo valioso para a Rússia. Antes das tropas norte-coreanas serem enviadas para Kursk, esse apoio era através de remessas regulares de munição de artilharia. Suspeita-se que a Rússia enviou alimentos essenciais para a Coreia do Norte como resposta. Para os soldados, a Rússia provavelmente paga muito mais, com relatos de que está pagando à Coreia do Norte mais de 200 milhões por ano pelos 10 mil soldados e enviando até 700 mil toneladas métricas de arroz. Se esses soldados não lutassem pela Rússia, ela teria desperdiçado recursos ao recrutá-los e transportá-los da Coreia do Norte para Kursk. O pior cenário para Putin seria soldados norte-coreanos desertando para a Ucrânia e se juntando à Legião Internacional Ucraniana, fortalecendo o exército ucraniano às custas da Rússia, embora seja improvável. A perda monetária da Rússia poderia azedar o acordo entre os dois países. Se um precedente mostrar que as tropas norte-coreanas são desleais à Rússia, então a Rússia não tem garantias de que o próximo lote de soldados não agirá da mesma forma. Como resultado, seus investimentos na Coreia do Norte podem acabar sendo redirecionados. Isso se justifica pela economia russa operando em ritmo acelerado para custear a guerra, tendo o país perdido laços comerciais com grande parte do mundo após a invasão. Seus outros grandes parceiros estão na Ásia Central e no Oriente Médio, sendo que este último tem seus próprios problemas no atual conflito entre Israel, Hamas e Hezbollah. Mas o aspecto mais importante dos norte-coreanos desertando da Rússia
seria a devastadora perda de reputação que ambos os países sofreriam. A Coreia do Norte tem impactado a geopolítica global, especialmente por seus avanços em tecnologia de mísseis balísticos e intensa militarização. Mas o país tem sido protegido por alianças com a Rússia e a China. Se o Kremlin considerar que o investimento na Coreia do Norte não está rendendo, mesmo com o país cumprindo o acordo de defesa mútua, parte dessa aliança pode estar comprometida. A situação com a China não é muito melhor. A China tem sido uma aliada relativamente silenciosa da Rússia nos últimos 2 anos e meio. Ela ajudou a Rússia a mitigar as sanções ocidentais e provavelmente contrabandeou tecnologia vital para que pudesse continuar fabricando sistemas de armas modernos. No entanto, na cena pública, a China não condenou oficialmente nem forneceu apoio aos planos da Rússia. A única vez que a China demonstrou um apoio definitivo à Rússia foi ao propor um ousado acordo de paz ou cessar-fogo em que a Rússia ficaria com o território que ocupou em Donbass, algo que a Ucrânia provavelmente nunca aceitaria. A China reconhece que sua aliança com a Rússia está ameaçada. Com mais de 30 meses de guerra, a Rússia perde gradualmente a capacidade de fornecer recursos naturais à China, um acordo comercial crucial para as relações sino-russas, mais do que qualquer afinidade geopolítica. Se a guerra na Rússia se intensificar, países que cooperam com a China podem começar a se voltar para a Organização do Tratado do Atlântico Norte ou seus aliados. Isso pode fazer a China perder acordos comerciais valiosos de longo prazo. A presença de tropas norte-coreanas na Rússia agrava a situação. Enquanto essas tropas permanecerem em Kursk, Putin está tecnicamente justificado em pedir um acordo de defesa mútua entre a Rússia e a Coreia do Norte. Porém, se o exército russo cometer um erro e implantar soldados norte-coreanos na linha de frente em Donbass, isso significaria que a Coreia do Norte também estaria declarando uma guerra agressiva contra a Ucrânia. Isso pode colocar a Organização do Tratado do Atlântico Norte no caminho de enviar seu próprio exército para a Ucrânia em resposta, ou aumentar suas doações de equipamentos militares para o país. A Rússia deve agir com cautela para evitar arrastar a Coreia do Norte e a China para uma guerra não só com a Ucrânia, mas também com a Organização do Tratado do Atlântico Norte e seus aliados. A China provavelmente não está preparada para isso, especialmente com uma Rússia já enfraquecida por uma guerra prolongada. Como resultado, a própria China também pode estar repensando sua aliança com a Coreia do Norte. Se a Coreia do Norte perder o apoio da Rússia e da China, devido à sua participação na guerra na Ucrânia, as consequências são imprevisíveis. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul permanecem tecnicamente em guerra desde a Guerra da Coreia. Embora a Coreia do Sul não tenha feito nenhum movimento ofensivo, com seu exército puramente defensivo até agora, demonstrações de agressão flagrante pela Coreia do Norte dificilmente passarão despercebidas. O envio de 10.000 soldados norte-coreanos para um país distante só pode ser visto como agressivo. O exército norte-coreano bombardeou recentemente 2 estradas principais que conectavam as Coreias do Norte e do Sul, visando se afastar ainda mais da Coreia do Sul ao declará-la um estado hostil. O exército sul-coreano é considerado décadas à frente do norte-coreano em termos de guerra convencional. O exército costuma ser considerado um dos 10 mais poderosos do mundo. A alta classificação se deve, em parte, às alianças com os Estados Unidos, que permitiram ao país modernizar sua indústria de defesa nas últimas décadas. Assim, a Coreia do Sul se tornou o 9º maior exportador de armas do mundo. A maioria dos esforços de desenvolvimento militar do país visa criar uma força defensiva insuperável, motivada pela proximidade de apenas 120 milhas entre Pyongyang e Seul. O exército sul-coreano tem menos pessoal ativo, mas provavelmente mais reservistas devido ao serviço militar obrigatório, semelhante ao da Coreia do Norte, porém com durações mais curtas. Isso significa que uma potencial retomada da Guerra da Coreia veria o exército sul-coreano em menor número, mas ainda mantendo uma clara vantagem tecnológica na guerra convencional. Existem preocupações de que a Coreia do Norte esteja desenvolvendo armas nucleares, dado sua tendência de realizar dezenas de testes de mísseis anualmente. A Coreia do Sul não possui armas nucleares, dependendo da proteção dos sistemas de dissuasão nuclear para a proteção dos Estados Unidos. No entanto, as recentes mudanças nos Estados Unidos, a reeleição de Donald Trump em janeiro pode significar um afastamento entre Estados Unidos e Coreia do Sul na política externa,
o que pode levar a Coreia do Sul a considerar o desenvolvimento de suas próprias armas nucleares. Isso significaria que a China veria mais um país nuclear em sua vizinhança, desencorajando ainda mais seu apoio aberto à Coreia do Norte. A combinação desses fatores torna perigosa a estação de norte-coreanos na Rússia. Primeiro, os soldados poderiam ser mortos, sem causar um impacto significativo em Kursk ou nas regiões mais próximas à frente em Donbass. Essencialmente, eles seriam enviados para a morte sem um bom motivo. Em segundo lugar, a aliança Rússia-Coreia do Norte pode se tornar tensa se o exército norte-coreano se mostrar pouco útil para os russos. Isso poderia estabelecer precedentes perigosos, com a Coreia do Sul se tornando mais ousada no uso de seu exército ou aumentando seus arsenais defensivos, antecipando um novo conflito na Península Coreana. Em terceiro lugar, a posição da China se fragiliza, com seus aliados impactando a geopolítica global, mas o país ainda não tem poder suficiente para ter influência e força militar que rivalizem com os Estados Unidos. Por fim, o envio de tropas norte-coreanas à Rússia poderia justificar uma postura mais agressiva da Organização do Tratado do Atlântico Norte no auxílio à Ucrânia, interrompendo rapidamente os avanços russos em Donbass. Em meio a tudo isso, é a Ucrânia quem decide se aceita ou não os voluntários norte-coreanos desertores vindos da Coreia do Sul. Se as novas adições em Kursk fizerem soldados norte-coreanos desertarem da Rússia, isso poderia desencadear eventos que virariam a guerra a favor da Ucrânia e prejudicariam a reputação da Rússia e da China na geopolítica global. Eles também poderiam fazer uma grande diferença, possivelmente salvando milhares de vidas. O que você acha? Como a relação entre a Coreia do Norte, Rússia e Ucrânia vai progredir à luz desses eventos? Conte-nos sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Verifique se a Coreia do Norte está treinando seus soldados na Ucrânia para a guerra com a Coreia do Sul. Ou clique neste outro vídeo em vez disso.